Boa tarde. Você já viu um OVNI, um objeto voador não identificado? Você já conversou com um ET, um extraterrestre? Na estreia do programa Paraíba Repórter, nós vamos falar sobre discos voadores na Paraíba. O repórter Rômulo Azevedo conversou com especialistas no assunto e percorreu os caminhos onde foram registradas aparições de OVNIs aqui no estado. E mais, ele conversou com um extraterrestre, ouvindo uma mulher que diz fazer canalização desses seres desconhecidos. Será que os discos voadores e os extraterrestres já estão entre nós? Imagine um número que você não pode imaginar. Esse número, que não cabe na compreensão do homem, é o número de estrelas e planetas que existem no universo. Conhecendo esta realidade matemática, fica até difícil acreditar que a Terra é o único planeta habitado que existe no firmamento. O cinema sempre acreditou na existência de outros povos e na existência de discos voadores, tornando plausível esta realidade desconhecida. No Brasil, uma carta do padre Anchieta para o rei de Portugal falava sobre a existência do boitatá, um boi luminoso que voava assombrando os indígenas. A carta, datada de 1560, é o registro mais antigo da presença de OVNIs aqui no país. O mago Paulo Coelho, autor de livros famosos, já viu discos voadores. A primeira vez foi em uma praia do estado do Rio, onde ele estava com o parceiro Raul Seixas. Com o Raul, a gente estava numa praia, faz muito tempo, mas eu me lembro que a gente estava numa praia, enfim, conversando abobrinha, não falando nada, e de repente passou um disco que fez um zigue-zague, parou, desceu, subiu e claro que sempre que isso acontece, um não acredita muito, né? E aí eu perguntei se ele tinha visto a mesma coisa que eu, ele disse que sim, e ficamos tentando explicar na mesma hora o que tinha acontecido. Era o que? Era uma bolinha, como se fosse uma pequena bolinha de gude, né? Se eu não me engano era redonda, já tem muito tempo, acho que está fazendo 20 anos, e foi isso que aconteceu, né? E você chegou a ver outra vez? Eu vi no deserto do Mojave, quando eu estava com a minha mulher. Eu vi em Araruama rapidinho, eu olhei para trás. Foi assim uma visão muito rápida. E eu vi no Mojave com a minha mulher, no deserto, que a gente olhou 3 pedras iguais, né? E estávamos ali, e disse, pô, que coincidência. E de repente as pedras levantaram bem devagarzinho, que não eram pedras, e começaram a andar, mas assim foi muito devagar, muito devagar. Depois eu vim saber que ali, né, aparecem muitos discos. Assim como Paulo Coelho, muita gente já viu objetos voadores não identificados. Pessoas como o engenheiro paulista Claudeir Covo, que estuda o aparecimento de OVNIs aqui no Brasil há 28 anos e é um dos ufólogos mais respeitados na América Latina. Claudeir é o presidente do Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas, que funciona em São Paulo e foi fundado em 1975. Claudeir, por que os discos voadores procuram o planeta Terra? Nós não sabemos ainda o porquê do interesse desses seres pelo nosso planeta. Talvez algum tipo de minério, algum tipo de experiência por parte desses seres, talvez a própria biologia em si do planeta, alguma falha geológica, ou seja, existem situações que nós analisamos como hipótese de trabalho, mas ainda não sabemos exatamente o porquê que esses seres estão fazendo presença em nosso planeta. Claudeir, você tem alguma informação sobre a aparição de discos voadores aqui na Paraíba? Agora, recentemente, teve uma ocorrência na região do Curimantaú. Os ufólogos aqui de Campina Grande estão exatamente nesse presente momento fazendo o levantamento dos fatos no local. A seguir, os discos voadores em Campina Grande. A primeira vez que um disco voador foi fotografado com nitidez aqui em Campina Grande foi em 1969, mas tudo não passava de uma farsa. E o disco fotografado era semelhante a este, feito com 2 pratos de metal e um pedaço de papelão pintado. O autor do disco de fantasia foi o fotógrafo e cineasta Machado Bittencourt. Ele conta que a brincadeira arquitetada por ele
causou grande impacto na época, deixando os concorrentes malucos com o furo. Mas a notícia do disco, publicada na primeira página do jornal, foi desmentida no dia seguinte, com uma explicação aos leitores. Eu fui desafiado a produzir uma reportagem mostrando um disco em Campina Grande, mostrando um disco fazendo evoluções em Campina Grande, né? O desafio partiu do Frank Ribeiro, eu aceitei e produzi uma série de fotografias com a ajuda de 2 companheiros lá em Campina Grande. Fiz um disco na base de dois pratos de ágata, justapostos, né? No meio deles havia um papelão cortado como se fosse uma circunferência perfeita. Bom, pendurei esse disco com fio de nylon transparente e utilizei algumas técnicas que a fotografia permite, né? Pouca velocidade, um ligeiro desfoque. Coloquei o disco numa certa posição lá em Campina Grande. Eu trabalhei em frente à antiga boate do Campinense Clube. O disco ficou por cima de um bairro lá. Eu bati a foto, o Correio da Paraíba publicou, foi uma sensação, né? Mas no dia seguinte a gente desmentiu e eu mostrei como é que foi feito, né? De tal sorte que, tal como eu dissera naquela época e reafirmo agora, fazer fotos de disco voador não é coisa difícil. Esperada, marcianita, assegura os homens de ciência que em 10 anos mais tu e eu estaremos bem juntinhos. No dia 4 de agosto de 1961, o médico campinense Dr. Gilvan Barbosa viajava em uma rural como esta com o motorista e a esposa dele. Ele fazia uma viagem entre Natal e Fortaleza. No meio do caminho, entre as cidades de Angico e Açu, no Rio Grande do Norte, Dr. Gilvan Barbosa viu um disco voador parado ao lado da estrada. Na época, o médico e a mulher dele só contaram o avistamento para os familiares. O engenheiro químico Germano Barbosa, filho do Dr. Gilvan, lembra com exatidão o que o pai contou naquele dia. Ele contou que viu um disco voador viajando para Fortaleza. Às 14h30, o disco estava parado. Quando o carro passou, ele cruzou a frente do carro e acompanhou o carro na mesma altura, por uns 300 a 500 metros. Lá na frente tinha uma árvore, ele passou por cima da árvore e desapareceu por trás de uma serra. Algum tempo depois, ele conta que o pai voltou a avistar discos voadores, 3 vezes em Campina Grande e mais 2 vezes em Cabedelo. Estes contatos do médico Gilvan Barbosa alcançaram, anos depois, repercussão nacional, tendo sido noticiado em jornais importantes aqui do Brasil e despertado a atenção de ufólogos argentinos que escreveram para o médico pedindo detalhes dos casos. O engenheiro Germano Barbosa afirma também que o pai, que morreu em 1983, teve 2 contatos com seres extraterrestres. Ele teve 2 contatos que ele acredita ter sido com seres extraterrenos. O primeiro foi um rapaz que chamou pelo nome na antiga Flórida, onde hoje é o Calçadão. Moreno alto, bonito, ele disse que tinha uma corrente estranha no pescoço. E começou a conversar com ele sobre o fenômeno que ele tinha visto. E, num determinado momento, esse rapaz disse que tinha que parar a conversa porque ia pegar o avião da Real com destino a São Paulo. Ele, quando veio para casa, passou pela Real e constatou que não havia avião naquele dia para Campina Grande. E o outro contato foi após um infarto que ele teve. Ele estava se recuperando em casa, chegou um senhor de barba, simpático, com uma garrafa, dizendo que era amigo daquele cidadão que tinha falado com ele e que tinha sabido em São Paulo que ele tinha tido um infarto e que tinha trazido aquele remédio para ele tomar. E ele tomasse um cálice antes do almoço, que ele não teria mais problema cardíaco daí para frente. Se despediu e sumiu também. E realmente ocorreu, ele tomou o remédio e nunca mais teve problema cardíaco, morreu de aneurisma aórtico abdominal. Hoje, o engenheiro Germano Barbosa segue os passos do pai nas pesquisas sobre discos voadores e extraterrestres, esperando um dia fazer algum contato com esses seres misteriosos.